Sejam todos muito bem-vindos! Hoje nós vamos começar o estudo de um dos mais importantes eventos que já ocorreram na história da humanidade, a outorga da Sagrada Torá e a festa de Shavuot. Primeiramente, Shavuot significa semanas. Isto porque, apesar desta festa ser comemorada em um único dia, ela é a culminação da contagem de 49 dias, conhecido popularmente como Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Apesar que o êxodo do Egito foi, de maneira única na história da humanidade, um evento sobrenatural, com sinais e atos milagrosos feitos diretamente pelo nosso Criador, conforme relata a própria Torá, por exemplo, nos versículos do capítulo 6, versos 6, 7 e 8 do livro do Êxodo, onde está escrito de forma resumida: E vos redimirei com braço estendido e etc. E tomareis para mim como povo, e serei para vós Deus, eu sou o Eterno, e etc. E vos trarei a terra, etc. Eu sou o Eterno. E também, Êxodo, capítulo 7, verso 4, e porei minha mão sobre o Egito. Ou seja, todos estes versículos e tantos outros relatam que o Criador agiu de forma direta na saída do Egito. Mesmo assim, a redenção é apenas uma introdução para o propósito final. Assim como a redenção está para a revelação da era messiânica, o propósito final, a outorga da Sagrada Torá no Monte Sinai no dia de Shavuot, 49 dias depois da redenção, este propósito final é chamado de Olam Rabá, o mundo vindouro. Portanto, a redenção não é um fim em si mesmo, apesar de ser esperada exaustivamente tanto pelos israelitas naquela época, tanto por nós nos dias de hoje, mas é um portão que abre o caminho para a realização do nosso propósito final, a união da nossa alma com o nosso Criador, o casamento místico entre o nosso mundo e as esferas espirituais. Nossos mestres ensinaram no primeiro volume do Zohar, folha 96a, que Shavuot é comemorado em apenas um dia, enquanto que Sukkot e Pesach, que também são festas bíblicas, são comemoradas em 7 dias. Rabi Yehudá, um dos mestres do Zohar, pergunta por quê. Afinal, a entrega da Torá não é um momento tão importante quanto Pesach e Sukkot? Exatamente por esta razão, Shavuot é comemorado em apenas um dia. A entrega da Torá representa a união entre os mundos superiores acima e o nosso mundo abaixo, a união entre a nossa alma e o nosso Criador. Portanto, é propício que nós comemoremos Shavuot em apenas um dia. É claro que na diáspora, ou seja, fora da terra de Israel, se acrescenta mais um dia, assim como em todas as outras festividades. É justamente esta razão que está escrito no profeta Shemuel, no segundo livro, capítulo 7, verso 23, que Israel é uma nação única, pois a união das sefirot superiores de Keter, Chokhmah, Binah, Hesed e Gevurah, com as sefirot inferiores, Netzach, Od e Yesod, ocorre no local Tiferet, chamado pelos mestres cabalistas como Israel. Ou seja, no diagrama da árvore da vida, você poderá observar que a Sefirat Tiferet, que está no centro, é a única que tem uma ligação direta com todas as outras 8 Sefirot que a circundam. Portanto, ela é a união, a unificação entre os mundos superiores e os mundos inferiores, o aspecto sobrenatural e as forças da natureza. Este local, a Tiferet, é chamada pelos mestres cabalistas como Israel. Quando essa união sagrada ocorre acima, as luzes da Torá são atraídas para a Sefirah Malchut, isolada abaixo no diagrama da árvore da vida. A Malchut representa o nosso mundo, chamada pelos mestres cabalistas como Klal Israel, a comunidade de Israel. Vale lembrar que a Sefirah Malchut só recebe as luzes da Torá porque a Tiferet unificou todas as outras Sefirot sublimes e atraiu essas luzes para o nosso mundo.
Deste modo, a entrega da Torá, Shavuot, representa a unificação das 10 Sefirot, que ocorrem por meio de Israel, uma nação única, ou seja, unida como uma só entidade. Todas as almas de Israel são fiadoras uma das outras, pois pertencem a um só corpo espiritual, a uma só força espiritual, denominada como Israel. O rei Salomão nos ensina no livro dos Provérbios, capítulo 3, verso 18, que a Torá é árvore da vida para aqueles que se agarram a ela. O Zohar nos diz que este versículo é uma referência à festa de Shavuot e aos 4 níveis de profundidade da Torá. Para quem não sabe, a Torá pode ser estudada em 4 diferentes níveis de entendimento. O mais básico destes níveis é chamado Peshat, o sentido simples e literal do texto. O próximo nível é chamado Remes, que significa indicação. Uma área de estudo deste nível de entendimento é a numerologia judaica e a comparação de palavras diferentes cujo valor numérico é o mesmo, ou a comparação de um versículo com outro através de indicações que existem nestes versículos. Um exemplo disso é o estudo comparativo das palavras Mashiach, o Messias, o Redentor de toda a humanidade, com a palavra Nahash, que significa serpente, que é justamente a serpente do Jardim do Éden. Ambos, estas duas palavras, contêm o mesmo valor numérico. Portanto, aqui existe uma indicação, um remes, que nós devemos estudar e comparar estes dois conceitos para que nós possamos extrair daqui uma sabedoria nova que Hashem deixou escondida nesta indicação. O próximo nível, mais profundo do que o remes, é chamado de Drash. O nível de Drash são os comentários dos rabinos e as deduções filosóficas dos rabinos acerca dos versículos e acerca dos mandamentos da Sagrada Torá. E por fim, no último nível, você tem o Sod. O Sod é o segredo, a Kabbalah, a parte esotérica da Torá. Reparem que o verso do rei Salomão nos diz a respeito de uma árvore, não de 4 árvores. Isso porque cada um destes níveis de profundidade da Torá estão interligados uns aos outros. Assim como uma árvore contém raízes, um tronco, ramos e galhos, folhas diversas, flores, frutos, de igual maneira, a árvore da vida compreende todos estes 4 níveis de profundidade que contém subcategorias dentro de cada um destes níveis de profundidade, por meio dos quais nós podemos saber e nos relacionar com o nosso Criador. O professor do Arizal, Rav Moshe Cordovero, Alav Shalom, ensina no seu comentário sobre o Zohar que Pesach corresponde a Sefirah Hesed, Sukkot corresponde a Sefirah Gevurah, enquanto que Shavuot corresponde a Sefirah Tiferet. Ele também nos ensina, e podemos ver este mesmo ensinamento também no Sefer Bahir, que a Sefirah Tiferet é como uma barra que conecta a extremidade lá no alto com a extremidade abaixo. É a ligação entre os mundos sublimes, superiores, com o nosso mundo material.